Sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos ao Sobretudo Sobre Nós. Eu sou Paula Basso, planejadora financeira, educadora, palestrante, faço gestão estratégica de negócios e aqui, nesse espaço, a gente fala de finanças, de vida, de comportamento, de pessoas. A gente fala sobretudo sobre nós, os nós que nos unem e constroem, mas também aqueles nós que a gente precisa desatar. E hoje, o nó que a gente vai desatar não é tão recente assim. Ele tem a ver com a superficialização da neurociência nas redes sociais e como isso impacta aqui nesse espaço a nossa gestão financeira. Ainda ontem eu estava lendo uma reportagem sobre o esforço de planejar a aposentadoria, que é um grande dilema entre todos nós, né? E a importância de se começar. Tudo certo, a reportagem é super interessante e é verdade mesmo o desafio de iniciar esse processo, mas teve uma frase que me causou um desconforto. E a frase é a seguinte, vou ler para vocês. A dificuldade de poupar para o longo prazo ativa as mesmas áreas do cérebro de quando damos dinheiro a um estranho. E aí eu fiquei olhando para essa frase, para essa afirmação, com uma pergunta que ficou martelando minha cabeça, de onde que tiraram isso? Quem que mediu qual é a área do cérebro que ativa quando a gente dá dinheiro a um estranho? Ou quando a gente vai poupar para o longo prazo? Será que isso é verdade? Ou é só uma frase de efeito? E eu não consigo responder isso sozinha, mas convidei uma pessoa para me ajudar a responder essa, talvez, e outras perguntas. Até porque eu poderia simplesmente compartilhar essa frase, é uma frase de impacto, né? Que gera, de repente, até o engajamento, botar lá no story, seguir a vida, mas não consigo mais fazer isso, não. Eu tenho muito receio de repetir superficialidades. E foi por causa disso que eu fui buscar uma formação, fui estudar sobre neurociência para agregar aí no meu conhecimento, e hoje tenho a honra de receber aqui justamente quem me dá aula sobre isso, que é o professor Rafael Kreis. Ele é o meu convidado de hoje, ele é neurocientista, divulgador científico, ele é fundador do Instituto Kreis, lá em Balneário Camboriú, minha terra, Santa Catarina. Já são mais de 20 anos que ele se dedica à mente humana, tem doutorado em neurociências, doutorado em psicologia, trabalha nas redes sociais combatendo o que ele chama de neurobiscoitagem. E como falei aqui para vocês, hoje eu não estou só como host, eu estou também como aluna do Rafael, eu faço a pós-graduação de neurociências que ele conduz, e porque fui lá justamente querendo reaprender o que eu achava que eu sabia. Rafael, seja muito bem-vinda, estou muito feliz com a tua presença aqui no Sobretudo Sobre Nós, e fique à vontade aí para se apresentar na sua própria voz. Ótimo, obrigado, Paulo. Eu que agradeço a gentileza, fico muito feliz, fiquei honrado pelo convite. Adoro participar de podcast falando sobre neurociência, sobre comportamento humano, sobre as emoções humanas. Para mim, então, é um prazer, uma honra estar podendo conversar contigo aqui sobre... Eu adorei o tema, sobre de onde tiraram isso, neurociência. Eu adorei o tema, li a matéria que você mandou aqui para mim, achei muito curiosa. E esse é o meu trabalho hoje nas redes sociais, falar da neurobiscoitagem. Neurobiscoitagem é um termo informal, um termo jocoso, para parasitismo semântico, que é o termo técnico, parasitismo semântico, ou sequestro semântico, um pouco mais nobre. O parasitismo semântico ou sequestro semântico é sequestrar, roubar, ou parasitismo, como um parasita, ele se aproveita de uma área, de um nome semântico, ele se aproveita dessa ideia para levar e fazer alguma coisa indevida. Então, por exemplo, a gente vê isso direto nas redes sociais, a galera que fala de dopamina ou córtex, para falar de qualquer besteira que ele queira. Então, um red pill lá acredita que mulheres têm que ser submissas porque tem mais ocitocina. Ele simplesmente inventa uma teoria, joga um nome, e ocitocina é um termo que vem da neuroanatomia, da neurofisiologia, das neurociências. Então, ele sequestra o termo e leva para um lugar indevido que não tem nada a ver com a origem do termo, que é a neurociência. Então, isso tem acontecido demais nas redes sociais. E isso eu não estou falando apenas de leigos, porque é comum as pessoas acharem que é coisa de leigo fazer isso. Não. São médicos fazendo isso, médicos com um alcance de milhões, 2, 3 milhões de seguidores, 4 milhões de seguidores, psicólogos fazendo isso, nutricionistas fazendo isso, ou seja, deturpando a neurociência para vender produtos ou serviços que não fazem o mínimo sentido, mas eles adoram utilizar os nomes, os termos, e aí o público leigo acaba sendo convencido de que aquilo tem veracidade.
E aí o meu Como se trabalho fosse uma credibilidade, né? Assim, uma pseudo-credibilidade, né? Você usa um termo técnico aqui, outro ali, dá a sensação de que essa pessoa sabe alguma coisa que eu não sei, né? Isso, exato. E esta sensação, Paula, tem um artigo de uma doutora chamada doutora Weisberg, acho que tem uns 10 anos já esse artigo, que ela fala o poder sedutor das palavras da neurociência. Então, ela mostra, por gráficos e tabelas bem interessantes, porque neurociência, para quem não sabe, neurociência é tabela, é gráfico. Neurociência é estudar modelos. Então, neurociência não é neuroanatomia, as pessoas confundem. A córtex pré-frontal, a amígdala, beleza, isso faz parte da neurociência. A neurociência estuda dados, estuda tabelas, é matemática, é estatística. E aí a doutora Weisberg, ela tem esse estudo, esse artigo mostra que pessoas leigas, mesmo que elas não estejam entendendo a explicação, mesmo que a explicação de qualquer coisa esteja errada, você coloca um termo ali no meio dizendo assim, a neurociência confirma, ela se sente bem. Uhum. E pessoas que já têm conhecimento das neurociências, quando ouvem aquela coisa, observam, obviamente, que aquilo está errado e não concordam. Agora, leigos ou pessoas que não têm familiaridade com as neurociências, acham que qualquer termo estranho dá legitimidade à ideia. Uhum. Então, isso é uma safadeza, uma maldade que fazem com as pessoas leigas, porque a pessoa leiga não tem como se defender, ela cai igual patim. Sim. E a responsabilidade de quem é porta-voz de conhecimento nas redes sociais é muito grande, né? Sim, porque o alcance é muito grande, né? Eu queria dar um passo atrás, antes da gente entrar no assunto mesmo, fazer uma pergunta mais contando essa tua trajetória, né? Você, quem olha hoje te vê um neurocientista, talvez não tenha ideia que você não começou num laboratório, né? Outro dia, quando eu fui convidar o Rafael para vir para o podcast, ele falou: olha, nesse dia aí especificamente eu não vou poder. Ele me mandou a foto do ratinho que ele estava cuidando dentro do laboratório, porque ele estava justamente dentro do laboratório fazendo a função de pesquisa clássica, assim, né? Mas você começou com uma experiência muito grande nas tradições mais orientais, né? Sobre mente e corpo. Então, você passou pelas artes marciais, acho que desde criança, inclusive, depois para o yoga. Como que foi essa trajetória desse lugar mais espiritual e até vários tipos de terapias que você tomou conhecimento, como hipnose, constelações, e até se transformar nesse cientista mais racional, talvez um pouco até desconectado, não sei, quero escutar, quero saber dessas questões subjetivas. Como é que é isso? Isso é só para o trabalho ou isso é para a tua vida também? Perfeito, ótima pergunta. Eu acho interessante falar isso, porque assim, quando eu faço lá o trabalho de refutação nas redes sociais, que hoje é o meu principal foco, principalmente no Instagram e tudo mais, as pessoas elas compartilham comigo, normalmente no direct, que elas se sentem frustradas, porque elas passaram muitos anos acreditando nessas biscoitagens, que eu chamo, nessas coisas sem pé nem cabeça. E elas se sentem culpadas como se elas fossem burras ou pessoas más. E eu procuro sempre dizer que não é assim. É que no Brasil, infelizmente, nós temos um déficit educacional muito grande. Nós somos um dos piores países a nível educacional do planeta. E isso é meio estranho, porque assim, Cuba, que é relativamente próximo a gente, Cuba a gente sabe que tem uma dificuldade financeira muito grande a nível nacional. E o Brasil, que fatura trilhões de reais de imposto todos os anos, não é tão distante a nível de notas dos estudantes do que Cuba, que a gente sabe que está numa questão política praticamente falida. Sim, sim. Não apenas Cuba, a gente se compara a outros países que financeiramente, politicamente, a nível nacional, eles estão financeiramente à beira de um colapso. É muito estranho que um país que fatura mais de 1 trilhão por ano tem o mesmo patamar de notas a nível internacional de países quebrados. E aí o que acontece? Tem que juntar tudo no caldeirão para entender o que eu vou falar agora. O Brasil ele tem um déficit educacional absurdo, muito ruim. Isso faz com que as pessoas não desenvolvam o gosto pela ciência, pela literatura científica, pela pesquisa. É caro, é difícil ao chegar nas coisas.
E aí, ao mesmo tempo que o Brasil tem esse déficit educacional absurdo, onde de cada 10 pessoas, apenas uma no Brasil tem capacidade cognitiva de interpretar um texto complexo, principalmente científico. 1% do Brasil tem isso. Junta isso que no Brasil, ao oposto, 90% da população é religiosa. E é o que acontece. Dentro dessa galera religiosa, vai ter aquela galera que acredita demais em milagre, em poder da oração e coisa quântica, coisa mágica e mística. Ao mesmo tempo que há uma defasagem da educação, há um desprezo pela educação e pelo estudo no Brasil. Então nós vamos ter a maior parte da população que não sabe ler e interpretar um texto técnico complexo e, ao mesmo tempo, é esperançosa em coisas mágicas. Tá. É por isso que no Brasil o charlatanismo prospera. Porque o charlatão no Brasil, basta ele dizer que se você repetir uma palavra mágica, tu vai ganhar dinheiro porque o teu cérebro tem energia, e dinheiro é energia, repete que traz energia. E as pessoas, como não têm letramento científico para entender que isso é besteira, elas caem fácil nisso. E por que eu gosto de explicar isso para as pessoas? Porque as pessoas, quando caem nessas panaceias malucas, não é que elas são pessoas más ou burras. E não teve acesso. Não é da nossa cultura ter esse tipo de acesso. Então, qual é o padrão do brasileiro médio? Começa desde cedo no reiki, começa desde cedo na meditação, começa desde cedo em práticas estranhas. A psicanálise entra muito forte nisso, com a ideia de um inconsciente. E aí, a psicanálise também, ela não é a vilã, porque ela é sequestrada pelo charlatão, porque o charlatão vai pegar a ideia de que Freud fala que tem um inconsciente, a física quântica fala que a matéria não é real. Então, se você usar o poder do seu inconsciente, você vai atrair a energia, porque a neurociência mostra que o cérebro tem energia. E aí, sequestram os termos da psicanálise, o termo inconsciente aparece em todos os tipos de filmes e livros, então as pessoas acham que aquela coisa é real. Todo mundo fala inconsciente, é energia, e ela não estudou sobre o que é energia, ela cai fácil. Sim. Então, ela passa 10, 20, 30, 40 anos acreditando em coisas que são mentirosas, não porque ela é uma pessoa má, não porque ela é burra. É porque mas você considera que você passou por esse processo também? É isso que eu vou chegar. Tá. Eu explico isso para as pessoas porque eu passei por isso também, e aí é o seguinte, o que é ciência? Mais do que o que é a ciência, Paula, a gente tem que entender como que um cientista pensa. E quando eu olho para trás, eu sempre fui um cientista. Porque um cientista é uma pessoa que se baseia pela dúvida e não pela resposta. Para um cientista, é mais importante o questionar do que a resposta. Qualquer coisa, é igual aquela criança. Por que o céu é azul? Ah, porque o céu não é azul. Mas por que o céu não é azul? Ah, porque tem uma alga lá embaixo. Mas por que a alga é verde e o céu não é azul? Então, a criança, ela sempre quer questionar e entender as coisas. O cientista se baseia nisso. Então, eu comecei no karatê com 11 anos de idade, comecei a meditar dentro do karatê, eu me sentia bem e eu queria entender por que eu me sentia bem na meditação. Aí, obviamente, que 30 anos atrás, os livros que nós tínhamos sobre isso eram de todo tipo de pseudociência possível. Então, eu tinha acesso àqueles livros porque eu queria entender por que eu me sentia bem meditando dentro da prática do karatê. E eu percebi que quando eu meditava, eu tinha mais foco no karatê para treinar. Então, por que a meditação ajudava? E, obviamente, que isso vai me levando a todo tipo de prática, mágica, mística, pseudocientífica. Depois eu encontrei o yoga, que foi uma prática que me ajudou muito a entender a meditação, pratiquei a meditação por muitos anos. Só que o que acontece? A gente não tem livros falando de ciência e neurociência no Brasil. O que a gente tem é livro de gente que acha que sabe alguma coisa porque sequestrou o termo. E aí este pensamento científico, tá, isso aqui não é o suficiente para mim, eu quero entender mais, eu quero entender mais, eu quero entender mais, eu quero... essa jornada de quero estudar tal coisa porque eu quero entender o que ele está falando. É o que me levou a estudar toda essa parafernália de coisas, e até que realmente eu caí de fato nas neurociências faz uns 20 anos, que foi o primeiro livro que eu li que fala de neurociência faz 20 anos. Uns 20 anos, desculpa, 20 anos talvez, mais do que 20 anos é exagero, mas uns 15 anos com certeza. Ou seja, eu levei uns 15 anos da minha vida tendo acesso a todo tipo de literatura pseudo, charlatânicas, que eu brinco, até que um livro um dia caiu na minha mão falando de ressonância magnética, eu falei, uai, então quer dizer que o nosso cérebro, quando eu penso, ativa uma área aqui dentro, caramba, por que nunca ninguém me falou isso? Eu lembro que eu mostrei isso para minha professora de yoga, ela disse que aquilo era inútil, era besteira. Eu falei, não, peraí, agora que eu vou estudar. Então, esse é o problema, Paulo. As pessoas no Brasil, elas
têm essa dificuldade em entender as ciências, não porque elas são pessoas más ou pessoas que querem fazer mal ao outro, ganhando dinheiro de forma com charlatanismo. É porque elas não tiveram acesso. Na nossa educação brasileira, a gente não tem acesso. A maior parte dos livros que eu tenho que falam de neurociência é de fora do Brasil. Ou e é difícil saber confiar também, né, Rafael? A gente, assim, às vezes, como você falou, às vezes você pega um profissional que é formado, graduado em medicina, que já é uma pessoa que já estudou sobre anatomia, e que está publicamente falando questões de ocitocina, o hormônio da moda aí, a dopamina. Então, todas essas coisas, então é difícil da gente saber no que a gente pode confiar, exatamente como você falou, um leigo, né? Sabe por quê, Paula, que isso acontece? Porque mesmo essa galera que está na medicina, na psicologia, não tiveram no letramento científico, eles não tiveram ciência. Isso é algo que, às vezes, eu falo para as pessoas, elas ficam surpresas. Porque no Brasil, a gente foi doutrinado a acreditar que nível superior, terceiro grau, faculdade, ou pós-graduação, é igual à ciência. Não é. Sim. Meu mestrado, a professora falava de poder subconsciente. Falei, que absurdo. No meu doutorado de psicologia, havia mais semestre falando sobre análise de não sei o que das coisas do que ciência e literatura científica. Então, a maior parte dos profissionais hoje, Paula, no Brasil, mesmo profissionais bem intencionados, não sabem ciência. Eles sabem repetir o que o professor disse com base no que o livro falou, mas eles não sabem ir atrás da informação ou consultar a informação. E aí a gente entra justamente no que eu trouxe da reportagem, né? Assim, uma afirmação num jornal, que não vem ao caso qual é, mas de ampla circulação nacional, falando de um tema realmente importante, que é o poupar para o futuro, porém dizendo quais partes do cérebro funcionam, ativam ou desativam, a depender do comportamento que você tem. Então, queria saber de você, hoje, com as ferramentas que existem, o que a neurociência realmente consegue medir? Você falou, ela é gráfica, né? Então, você tem como saber exatamente qual é a região do cérebro que liga ou desliga? É uma medida confiável? Ou é só uma leitura que depois leva a uma interpretação? O que esse dado vai nos apresentar? E por que também é importante a gente falar sobre isso? Boa, ótimo, ótimo. Então, eu até estava lendo aqui a matéria que você enviou, que ele fala que quando você pensa em guardar dinheiro para você no futuro, para usar no futuro, é como se estivesse dando dinheiro para um desconhecido. E aí eles usam a realidade virtual para fazer você sentir a necessidade de dar dinheiro, guardar dinheiro. Ou, assim, isso é o que a gente chama de... Eu brinco que é a neurobiscoitagem, que é polemizar um assunto. E aí, esse é um dos problemas nas redes sociais e na divulgação, entre aspas, divulgação científica hoje, porque as pessoas elas ficam confusas quando leem um tipo de matéria dessa, porque isso aqui não é neurociência. Ele está dando um dado interessante. Qual é o dado interessante? Que quando você pensa num futuro 30, 40, 50 anos, o nosso cérebro não tem competência, até porque o nosso cérebro não foi feito para durar tanto tempo. Durante centenas de milhares de anos, 40 anos era o topo. Era o topo do topo do topo. Você se deu muito bem na vida chegar aos 40 anos de idade. Hoje em dia, a nossa estimativa está em 70, 80 e logo, logo vai chegar a 90, 100 anos no planeta como um todo, graças à ciência. Isso sempre tem que reforçar, não é graças à acupuntura, nem a Ayurveda de 5.000 anos atrás. Sempre de pegar no pé da galera, que fica achando, a ciência é má. Pois é, mas foi a ciência que está fazendo você chegar ao 100 anos de idade. Enfim. Quando o nosso cérebro tem que pensar em alguma coisa daqui a 50 anos, o nosso cérebro evolutivamente, o nosso cérebro ele não foi necessário para isso. Então, a gente não consegue fazer isso. É a mesma coisa assim, Paula, tu consegue pensar em 10 reais? Consegue? Consegue pensar em R$1 bilhão? É difícil. Isso, a gente tem 10 dedos. Não tem 1 bilhão de dedos. A gente não tem repertório. É uma coisa que não faz sentido para a gente pensar nisso. O cérebro não consegue processar essa informação. Então, processar a informação para daqui a 50 anos, o nosso cérebro não consegue. Então, é a mesma coisa que pensar em nada. E aí, o que esse artigo faz? Ele está enviesado.
ele direciona a resposta para aquilo que o pesquisador já queria desde o começo. Que é o quê? Vender uma ideia que ele já tinha pré-concebida e a metodologia do estudo não é muito boa, porque ela já parte enviesada, ela já está errada desde o começo. Por quê? Pensar em 40, 50 anos para o cérebro é algo que não faz nada, não acontece nada. Uhum. Agora, pensar de forma imediata, o cérebro é muito bom para isso. Uhum. Então, ele já sabe se resguardar agora. Aí eu entro como planejadora financeira, porque eu ajudo a pessoa justamente a fazer isso, né? Então, visto que a gente não tem essa capacidade de visualizar o futuro, e uma série de coisas podem acontecer no meio do caminho, né? De repente, nem vivo mais eu estarei, porém, se eu chegar, vou precisar do meu dinheiro, né? Eu acabo fazendo o exercício da pessoa entender que uma renda do mês, ela tem que ser administrada para a vida, o que é muito difícil. Então, como você tangibiliza? Com pequenos atalhos, ou pequenas nudges, empurrões, que a gente chama, né? Esses empurrões seriam, por exemplo, você fazer uma transferência automática ou pagamento de um boleto mensal para uma previdência privada. Hipoteticamente falando aqui, só pegando o caso da aposentadoria. Então, ainda que nosso cérebro não seja capaz de visualizar isso e que a gente talvez não saiba exatamente qual é a parte do cérebro que vai se ativar ou deixar de ativar, eu ainda assim consigo entender que é possível fazer alguma coisa. Então, eu posso condicionar o meu comportamento para este objetivo, correto? Aí isso é neurociência. Já que o nosso cérebro não consegue lidar com 40 anos no futuro, eu consigo lidar com 30 dias no mês. Perfeito. E aí, se eu tangibilizo com um boleto, se eu tangibilizo com uma cobrança no cartão de crédito, se eu tangibilizo com um porquinho na mesa, o cérebro entende isso. Perfeito. Porque o nosso cérebro, o nosso encéfalo que nós temos hoje, ele é fruto de ancestrais que deram certo, porque eles conseguiam focar e reagir com base naquilo que estava na cara deles. Uhum. Então, se eu pensar, pô, daqui a 40 anos eu vou me aposentar e eu acho que é bom economizar hoje R$100, não dá certo. Uhum. Mas, pô, eu tenho um boleto aqui de R$100 que se eu não pagar, eu vou perder R$1 de multa. Isso dói mais. Eu consigo fazer isso. Então, isso que você falou é neurociência aplicada. É entender como o comportamento humano funciona e, sabendo disso, direcionar esse comportamento para algo que, no futuro, me dará resultado. Mas se eu hoje simplesmente pensar daqui a 40 anos, é difícil. É difícil, e isso eu acho que me abriu até um pensamento sobre o que se fala muito sobre o poder do pensamento. Né? Uma coisa é você, que é muito comum também, daí a mesma neurobiscoitagem que existe do ponto de vista científico dentro da tua área, na gestão financeira vem através da lei da atração, né? Que é muito comum, pense positivo, você vai atrair prosperidade, ou o contrário, eu não sei lidar com o dinheiro porque a minha família é ruim com o dinheiro uma vida inteira. E, na verdade, eu, sentada numa cadeira de planejadora, olho e digo, não, meu amor, você... Meu amor, sou irônico aqui, né? Mas, assim, não é isso. É só porque você não soube aprender a lidar com o dinheiro. Porque a partir do momento que você tem 2, 3, 4, 5 componentes e você entender o que você tem que fazer, muito provavelmente seus resultados financeiros vão ser maravilhosos e você vai achar que eu estou fazendo uma magia, que eu não estou fazendo uma magia. É você que está tomando conhecimento e está reeducando o seu comportamento e repriorizando o que faz sentido ou não faz sentido na sua vida. Então, essa questão, é claro, até acho que existe, acho que até você mesmo me apresentou numa das aulas, que a próprio caderno da gratidão é positivo, porque você também condiciona o seu cérebro a encontrar respostas positivas na sua vida. Agora, daí a fazer que é o pensamento positivo que vai te trazer um resultado positivo, é um pensamento muito ingênuo e muito infantil. É necessário que a gente se responsabilize pelas decisões, aprenda sobre o que precisa se aprender e, mais do que isso, execute. Porque sem execução não há resultado, não há colheita, e aí é muito fácil a gente se justificar nos pensamentos, tipo, a culpa é da minha ancestralidade. Eles que não sabiam lidar com dinheiro, portanto, agora estou fadado, é meu destino a fazer isso. Estou aqui como planejadora dizendo, não é culpa da sua ancestralidade. Agora eu quero escutar do ponto de vista neurocientífico isso. E aí, voltando ao que a gente conversou alguns minutos, por que as pessoas no Brasil
caem tanto nesse papo de que o problema é a ancestralidade, que o problema é a energia, que o problema é o pensamento. Elas caem tanto, primeiro, porque elas não aprenderam lá na escola a usar planilha de Excel. Não aprenderam. Tirando algumas escolas particulares, talvez, caras, mas a vasta parte da população não aprendeu a usar um Excel. Elas não conseguem entender que elas precisam economizar um dinheirinho. Elas não conseguem entender que tem que planejar. Não é parte da nossa cultura. Na nossa cultura, a gente aprende que planejar é pagar parcelado. Pagar o iPhone em 24 parcelas. Para o brasileiro padrão, isso é planejamento. Não, eu pago aqui parceladinho, eu sobrou um dinheiro, agora eu consigo pagar eu posso encaixar mais um dinheirinho aqui. Eu tenho uma cliente que mandou um meme outro dia, R$1.000 eu não pago, mas 10 de 100 eu pago. Isso, é da cultura do brasileiro isso. E por que o brasileiro, então, cai tão fácil nessa ideia de ancestralidade? Primeiro, porque não teve acesso à educação, à planilha, a Excel, a computador lá facilmente na infância e adolescência, e aí cai nessa mágica, porque é muito mais gostoso acreditar que o meu problema financeiro hoje é lá da minha avó, e não que eu parcelei um iPhone em 24 parcelas, e sem querer, querendo, comprei outra coisa em 24 parcelas, e 2 mais 2 é 4, eu ganho 3 no meu trabalho. Então, eu já estou endividado. Só que é muito mais fácil dizer que é culpa da minha avó, é culpa da energia, do que assumir que eu errei. Então, o comportamento humano, ele é muito voltado para preservar uma identidade de si, e nesse comportamento não consciente, quase instintivo, ele vai se aproximar de teorias que fazem ele realmente acreditar que o problema não é ele, é lá da avó. É da vida passada, é do chakra, é da energia quântica. Então, sem querer querendo, essa pessoa ela vai manipulando o comportamento para manter-se coerente com aquilo que ela quer acreditar. E é por isso que elas ficam com muita raiva quando você chega para ela e diz assim, olha, o seu problema é falta de planejamento, e se você não guarda dinheiro, tu vai ter falta de dinheiro. Ela fica com raiva de você, porque ela diz que você está com uma crença limitante que vai atrapalhar o universo dar dinheiro para ela. Agora, uma coisa que talvez eu queira, se você puder me ajudar a separar o que é real ou não, porque, de alguma forma, se você tem um pensamento, você busca confirmar esse pensamento em tudo que você faz, né? Então, um pouco da informação que está disponível na sua mente. Então, se eu quero comprar o carro, eu fico olhando aquele carro várias vezes, porque eu passei a dar atenção prioritária a essa informação em detrimento de outras. Então, quando a gente tem um pensamento de que a gente é ruim, tudo, em alguma medida, parece confirmar que sou ruim, né? Então, toda vez que eu tenho uma dívida, tá vendo? É porque eu sou ruim. Ou, sei lá, recebi um bônus e o dinheiro desapareceu, é porque eu sou ruim. Então, de alguma forma, existe também no nosso cérebro o componente de plasticidade neural, que você vai reforçando aquele modo de comportamento, que eu diria talvez um comportamento condicionado, e aí você vai cada vez mais confirmando aquilo que você estava pensando, que seria o que talvez as pessoas chamassem de crença limitante, né? Aquele modo de pensar que acaba por reforçar, e pela plasticidade você acaba assumindo áreas do cérebro que vão se apropriando ali. O que dessa história de crença tem de realidade? Essa questão de comportamento condicionado, de plasticidade, há algo que faça, que tenha realidade nisso? Então, isso é neurobiscoitagem. Tá. Que tem um fundo de verdade. Vou te dar um exemplo. Você concorda comigo que se você ir lá para academia, para musculação, você vai ficar musculosa, sei lá. Concorda comigo? Tem uma probabilidade maior, se estou lá todos os dias. Tirando, de forma simplista. Sim. Ir para academia, ir para musculação todo dia, puxar ferro, vai trabalhar essa maleabilidade do músculo e você vai ganhar músculo? Sim. Sim. Mas na prática é assim que funciona? Não. Por quê? Porque essa coisa de ganhar massa magra envolve um universo de coisas que não estão na academia. Tá. É a sua alimentação, é o seu sono, é a sua idade. Ah, mas eu quero ficar trincado. Musculação não vai te deixar trincado. É bomba. Tem que botar bomba. E dependendo da tua idade, você tem que fazer
uma cirurgia plástica, porque você está com 100 quilos, na hora de emagrecer vai ficar tudo solto. Então, tu tem que organizar um monte de coisas. Só que qual o problema? As pessoas olham para a academia e dizem, o cara está na academia e ficou trincado. Não, filho. Ele está na academia, cuidando da dieta, usando bomba, tem uma idade propícia para isso, dorme bem, tem dinheiro para comprar um tênis, uma camisa, ele não tem um filho pequeno, ele não tem um filho pequeno que acorda ele 3 da manhã, ela não tem 2 filhos pequenos, trabalha e chega 11 horas da noite em casa, ou seja, ela tem uma vida, isso é importante, Paulo, ele tem uma vida, ela tem uma vida, ele está na academia. Então, qual é o problema dessas afirmações de que o pensamento, a neuroplasticidade, é que as pessoas olham para a academia e dizem, ó, a academia fez o cara ficar musculoso. Não, ele está na academia, é a vida dele que fez ele ficar musculoso. Ah, ele repetiu aquela palavra mágica e ficou rico. Ele tem uma vida que facilitou isso e ele repete uma palavra positiva. Ele tem uma idade adequada, ele tem um suporte familiar, ele está numa economia social específica, ele tem... Rafael, não abre uma condição da pessoa se vitimizar e dizer assim, ah, já que eu tenho filhos, já que eu não vou para academia, porque não vai resolver, entende? Abre. Aí é aquela coisa assim, isso abre possibilidade para ela se vitimizar? Sim. Mas também abre a possibilidade para ela parar de se culpar. Porque assim, se eu hoje tenho um filho pequeno de 2 anos de idade, que acorda 3 horas da manhã, eu não vou conseguir 7 horas da manhã para academia. Eu tenho a opção de ficar, poxa, minha vida é uma droga, meus filhos não prestam, ou, peraí, deixa eu verificar de que maneira que eu posso ir para a academia, talvez à tarde ou à noite, vou conversar com meu marido, com minha esposa, com a minha mãe, com a minha sogra, porque ir para a academia é importante para mim. Sim. Só que meu filho é mais importante. Então, se eu não tenho tempo e dinheiro, eu vou ter que sacrificar um dos dois. O meu filho não vai ser sacrificado, então eu vou sacrificar a academia. Mas eu continuo cuidando da minha alimentação, porque talvez daqui a 5 anos o meu filho não acorde de madrugada e eu volte para a academia. Ou seja, eu consigo ter uma saída. Eu paro esse projeto hoje, mas eu planejo para daqui a 2, 3 anos o meu filho vai estar melhor, eu vou estar numa condição financeira melhor, converso com a minha família se eu consigo, ou eu mudo para o apartamento que tem academia no térreo, eu consigo treinar, eu compro uma bike para fazer bike em casa. E que eu coloco essa questão da autorresponsabilidade também, assim, é claro que existem os desafios, e assim, vamos ser honestos, todo mundo tem desafio, né? O drama de um é diferente do drama de outro, mas todo mundo tem seu próprio drama. E não fazer dos dramas da vida uma barreira para você obter os seus progressos também é uma coisa importante, porque senão também, assim como você culpou, de repente, as gerações passadas pela sua má gestão financeira, hoje você está culpando o externo pelas coisas que você não quer conquistar. E aí também é muito suscetível ao que te acontece. É como se você não tivesse um protagonismo sobre a sua própria vida. E pelo menos eu tenho a visão de que a gente tem um certo grau de protagonismo, sim, que a gente é capaz de, dentro do possível, talvez eu nunca vou ser bilionária, mas eu tenho capacidade, por exemplo, de um planejamento chegar a ser milionária, entende? Agora, me dizer que eu não vou fazer isso porque eu não vou guardar R$500 porque é besteira por mês, durante 30 anos? Essa visão, voltando ali para complementar a resposta ali da questão da neurobiscotagem, isso vai complementar a resposta porque é o seguinte, não é pensar positivo que vai fazer as coisas funcionarem. E neurocientificamente falando, a ideia de que se eu repito um comportamento vai gerar neuroplasticidade é perigosa. A gente não consegue verificar isso em seres humanos direto, tá? Porque, de novo, e por que eu dei exemplo da academia? Não é porque eu simplesmente vou na academia puxar ferro que o meu músculo vai ficar grande. Não vai ser igual um Schwarzenegger. Para eu chegar lá com 43 anos na academia, puxar ferro, e ficar musculoso igual o Schwarzenegger, só se eu nascer de novo. Por quê? O Schwarzenegger, ele tinha uma genética adaptada para aquilo, ele começou com 15, 16 anos, uma coisa assim, ele era apaixonado por isso, o divertimento dele era ficar levantando peso, e botou bomba até sair pelo nariz, que ele mesmo fala no documentário que ele usava muita bomba lá atrás. Por que é importante falar isso? Porque essa tal neuroplasticidade pela repetição de comportamento é uma mentira. Quer dizer, não é mentira, é uma falácia, ela é um exagero. Acontece sim uma neuroplasticidade quando você lê um livro, quando você mantém um sono, quando você tem uma certa atividade física, vai ter uma neuroplasticidade pontual? Vai, mas não é assim, uau, mudei meu cérebro.
Da mesma maneira que se for ele para academia, puxar ferro todo dia, vai ter uma adaptação muscular, vai, mas não vai me deixar musculoso e um halterofilista, simplesmente porque eu estou na academia. E essa é a falácia que as pessoas confundem, Paulo. Elas confundem uma ideia e extrapolam para um universo que não tem nada a ver. Então, é importante eu ter um pensamento e planejar, sei lá, todo mês eu vou pagar alguma coisa para mim, para guardar dinheiro para minha aposentadoria, um plano de previdência. É importante? Sim. Mas, simplesmente achar que eu vou ficar rico porque eu estou fazendo o pensamento, repetindo o comportamento, isso é uma ilusão. Não, aí é ilusão, sim. Não, eu falo muito... Entender, porque quando a gente fala, neurocientificamente falando assim, o pensamento positivo não vai te ajudar, as pessoas, mas como? Porque o que eu vou fazer? Eu vou pensar negativo? Calma, filho. É igual para academia, tu tem que cuidar da tua vida, não é uma prática. Esse é o problema. As pessoas acham que é a prática, não é a vida que a pessoa tem que cuidar. Não existe uma ação milagrosa, né? Você tem que ser coerente num processo maior, né? Da gratidão, dizendo que eu sou rico. É inútil. Agora, se você está numa boa idade, com uma boa família, tem recurso, tem desejo, tem tempo e faz um diáriozinho, aí você tem uma boa chance. Agora, você faz o diáriozinho, não tem a suporte da família, tu não tem acesso à educação, tu não gosta de ler livro, tu passa todo o teu tempo livre vendo TikTok, cara, esquece o caderno, você não vai chegar a lugar nenhum. É uma soma, né? E isso pode somar ou alavancar ou não, né? Dependendo da coerência nas outras áreas, não é só... Essa palavra coerência é uma ingenuidade achar que um bolo vai ser feito só de farinha, né? Então, assim, bolo é feito de farinha? Mas tem trigo, tem chocolate, tem ovo, tem... E aí, o que o neurobiscoteiro faz na rede social? Ele é reducionista. Tá. Essa semana eu vi uma pessoa pegando assim, esses atletas de ponta, esses atletas de elite, e aí, de vez em quando, você vê ele sentado assim no canto, respirando e falando assim, eu sou foda, vai dar tudo certo. Aí eles, viu, se você repetir palavras positivas, tu também vai ter sucesso. Porra, tu tá pegando o Messi, que é praticamente o Messi é um cara fora da curva mundial. Tu tá pegando o Messi e tá dizendo que ele é aquele cara foda porque ele repetiu a palavra mágica. E se eu repetir a palavra mágica, eu vou ser foda? Não, filho, você tá alucinando. Sendo que Messi treina quantas horas por dia, né? Repetidamente a mesma coisa por muitos anos, né? Se tu vê o cara ele não é um cara assim empático, ele tem lá, ele com certeza ele tem alguma variação psiquiátrica que favorece ele a ter hiperfoco naquilo. Ele não é o cara que vai ser o extrovertido que gosta de balada, ele não gosta disso. Ele é o cara que tem hiperfoco naquilo desde cedo. E ele está num país que favorece ele ter aquilo. Isso é diferente. Então as pessoas olham 0,001% do que o cara faz e acham que aquele é o segredo. Aí o que elas fazem? Elas exportam, elas sequestram essa coisa, trazem aqui para uma dona de casa de 40 anos com 3 filhos no colo, mal terminou o ensino médio, e ela diz, se a senhora repetir uma palavra mágica, porque o Messi repete, se você repetir, a senhora vai ter sucesso na vida. Tadinha dessa senhora. Ela vai perder tempo e dinheiro fazendo coisas que não tem serventia para ela. Se ela chegasse na Paula e a Paula falasse, esquece isso, faz aqui um Excel, quanto que a senhora ganha por mês, quanto que a senhora gasta, o que dá para tirar aqui? Ela teria muito mais resultado. Ou seja, a cultura influencia no que as pessoas têm de sucesso ou não. Rafael, eu vou puxando a nossa conversa, que de alguma forma continua, mas ela muda um pouco o tom. Eu vou me expor, inclusive, um pouco sobre isso, porque eu tive uma formação em psicologia entre 2005 e 2012, foi feita fora do Brasil, e naquela época a gente ainda falava um pouco sobre cérebro trino, eu tive contato com o cérebro trino, né? Aquela ideia dos 3 cérebros empilhados, né? O reptiliano, o emocional, o racional, o límbico, né? Sistema límbico e córtex pré-frontal. E eu sei que essa teoria hoje já foi superada, né? Já é uma MacLean de 1960, muito antiga, né? Mas foi, inclusive, um dos motivos que me trouxe até você, porque eu estava desesperada buscando o que é essa atualização, né? Como que é essa... Eu não quero continuar repetindo um modelo que é defasado, eu sei que é defasado, mas também não confio no que é esse novo que a neurociência e as ciências, de uma forma geral, estão colocando. E por que essa minha preocupação? Por causa do processo de decisão, né, do cérebro.
Então, muita gente faz compras e se fala muito sobre compras emocionais, com uma necessidade de compensação, ou até afetivas, no sentido de ter uma memória afetiva. Então, eu passei, a gente que é do Sul, né, que come cuca não é? A minha avó fazia cuca de banana, então se eu vou passar numa loja em Santa Catarina e sentir o cheiro de cuca de banana, poxa, eu vou estar totalmente predisposta a ir lá e consumir a cuca de banana, porque para mim é mais do que só comer um pedaço de bolo, é quase que sentar na mesa com a minha avó. Né? Então, esse processo de decisão que me despertava curiosidade, e esse cérebro trino ele já não é mais interpretado como, já não é mais tido como real, né? Que na real eles existem componentes ainda, mas é como se a emoção e a razão não morassem em lugares separados, né? Antes o cérebro trino é quase como se mostrasse, ó, aqui que está a emoção disso, aqui está a razão. E pelo que eu já entendi das tuas aulas, a gente hoje tem uma rede distribuída, né? Emoção, cognição, tá tudo muito entrelaçado e não dá para dizer assim qual é a área do cérebro ou não. Como que o que está realmente acontecendo? Se isso tem implicação ou não no processo de tomada de decisão? Gostaria de saber sobre isso. Ótimo, ótimo, adorei a pergunta. Assim, só explicando melhor, a ideia, a hipótese do cérebro trino, porque na ciência a hipótese ela vem antes da teoria, tá? Mas a hipótese do cérebro trino, ela foi uma fake news que nunca existiu de verdade, só que ela foi repetida, as pessoas divulgaram, e o Paul MacLean não foi bobo nem nada, aproveitou a onda e ganhou dinheiro com isso, mas foi uma fake news. Então, assim, não é que na neurociência nós atualizamos, nunca existiu isso na neurociência. Desde o começo a gente sabia que era, tipo assim, brincadeira de colega. Porque a ideia do Paul MacLean é que ele abriu lá, isso a gente está falando década de 50, 60, realmente a gente não tinha tecnologia que nós temos hoje, então ele abriu e disse, isso aqui eu acho que é uma coisa que tem mais ali em uma área evolutiva, mais em répteis, que é o tronco encefálico, algo mais instintivo. Aí nós temos aqui o sistema límbico, que é algo mais animal, e o córtex é algo mais humano, é mais evoluído, então, bababá. E aí ganhou fama porque tem a teoria da psicanálise, o inconsciente, o pré-consciente, o consciente, id, ego, superego, a Igreja Católica com o Pai, Filho e Espírito Santo. Então, aquilo entrou na mídia. A mídia levou isso para cima e espalhou-se, e aí aquela ideia do uma mentira repetida 1000 vezes se torna verdade. Isso caiu no boca do povo. Nunca foi uma evidência real. Aquilo era uma... Sabe quando as pessoas estão tomando cachaça e uma acha uma coisa que, uau, que incrível? Foi tipo aquilo. O Paul MacLean teve uma ideia e meio que falou aquilo, escreveu em algum lugar, as pessoas gostaram, porque tem associação com a psicanálise, com a religião, e o tempo, e não sei o quê, e espalhou-se. Mas nunca houve evidência daquilo, porque assim... Pássaros têm córtex pré-frontal, anfíbios têm córtex pré-frontal, o camundongo tem córtex pré-frontal, tanto que eu trabalho com camundongo no laboratório. Não é algo assim de linhas evolutivas. A natureza, na verdade, ela é absurdamente preguiçosa. Ela só, o que funciona para um bicho assim, para outro ela faz assim, para outro ela faz assim, e pronto, sai 3 bichos diferentes, mas usa a mesma estrutura. A natureza é muito preguiçosa. E ela repete para todo mundo a mesma coisa. Então, a ideia do cérebro trino nunca existiu nas neurociências. As pessoas gostam dessa ideia porque parece fazer sentido, mas não faz o mínimo sentido que a gente olha de fato o que acontece no cérebro humano. Não é localizado, a emoção é localizada, a raciocínio é localizado, o instinto é localizado. Isso é um exagero que as pessoas têm. Na verdade, o cérebro inteiro trabalha igual um relógio. Todas as engrenagens trabalham para o ponteiro funcionar. Não é uma engrenagem ponteiro X, outra engrenagem ponteiro Y. Não tem. Se tu tira uma engrenagem, tu ferra o relógio inteiro. O cérebro é a mesma coisa. Para eu sentir medo, eu preciso de uma interpretação. Eu preciso de uma memória. Eu preciso saber onde está o meu corpo. Aí eu sinto medo. Se eu não tenho memória, se eu não tenho interpretação, se tu me xinga em japonês, eu não entendo japonês, eu não vou sentir medo. Certo. Se eu não sei quem é a Paula e a Paula me xinga, eu vou dizer, quem é essa maluca me xingando? Eu não vou sentir medo. Eu vou ficar, ué, o que está acontecendo aqui? Onde é que eu estou? Ou seja, para eu sentir medo, eu não dependo de uma área cerebral. Eu preciso do cérebro inteiro calculando, lembrando, vendo que eu estou numa sala, vendo que eu estou na rua, vendo que eu estou de dia, à noite.
Eu preciso do cérebro inteiro. E aí a questão da compra emocional é chover no molhado. O cérebro humano, ele não usa a razão para fazer os comportamentos, ele usa a razão para justificar o comportamento. E tudo que a gente vai fazer vem de um condicionamento. E adivinha, a emoção é um processo condicionado também. Porque se a Paula fala um palavrão, não é o palavrão da Paula que vai me deixar com raiva. É a minha mamãe que me disse aquele palavrão é ruim. E mulheres não falam palavrão. Se é um Paulo falando palavrão e a mamãe dizia que homens podem falar palavrão, eu não fico com raiva. Ou seja, a raiva não vem da coisa, a raiva vem de uma interpretação e aprendizado. Ou seja, a minha emoção é um reflexo de como eu vivi a minha vida. Então, aí você deu o exemplo da cuca. É óbvio que a gente compra as coisas com base em como o cérebro se adaptou, porque o cérebro se adapta e vai fazer aquilo por um processo de coerência e economia de calorias, a gente pode resumir de forma bem simplista aqui. Todas as nossas compras, elas serão decisões baseadas em respostas corporais que a gente reduz para emoção. Tá. Essa emoção, ela é o fruto de como eu aprendi a viver a minha vida também. Entendeu? Então, sim, toda compra vai ser um processo de resposta visceral, que a gente vai chamar de emoção, de forma bem simplista. E o nosso cérebro inteiro calcula isso com base em experiências, em contextos, em desejos, e tudo vai sendo modificado e sendo manipulado ao longo da nossa vida também. Não é algo muito rígido. É difícil mudar certas coisas, sim, mas tem uma certa flexibilidade e maleabilidade, sim. Eu tenho muitas perguntas, cada resposta que você me dá, eu abro outras perguntas. A gente tem que começar a fechar o assunto, porque senão vai ficar muito longo esse episódio, mas antes de eu encerrar, eu queria fazer mais uma pergunta assim, que é vinculada a isso, o comportamento compulsivo. Porque tem pessoas que são, de alguma forma, doentes, no sentido de fazer compras realmente compulsivas, e às vezes até pelo prazer, às vezes de encher um carrinho, recebe a compra e ela sequer abre a compra quando chega em casa. Assim, o que justifica essa atitude do ponto de vista neurocientífico? Não sei se é assim que eu poderia fazer essa pergunta, porque assim, se reduz isso muito ao efeito dopamina, que a gente sabe que a dopamina é um neurotransmissor, não é nem, né? Ela vai, não é ela a causa, né? Ela vai ser liberada durante o processo, mas não é ela que vai fazer com que a pessoa se torne uma compradora compulsiva. Onde que está o lugar desses hormônios do prazer e o vínculo com essa compulsão? Isso. Hoje, falando neurobiologicamente sobre essas redes de compulsão, a gente entende que a andorinha não faz verão, uma andorinha sozinha não faz verão. Então, não é a dopamina em si. A dopamina é uma molécula que está ali no meio. Só que, para uma molécula funcional, para uma molécula ter a sua ação, depende do local onde ela é liberada e depende do receptor onde ela toca. Então, a dopamina, se a dopamina fosse... Vou dar um exemplo bobo aqui, ó. Se a dopamina fosse a tampa de uma caneta, a tampa em si não tem a função X. Para a função X acontecer, depende de onde ela toca a caneta. Então, quando ela aqui está a ponta e a tampa cobre, tem um resultado. Quando eu inverto a tampa, tem outro resultado. A mesma tampa tem dois resultados diferentes. Perfeito. E essa tampa, veja, eu só mudei a posição. Eu estou usando a caneta, tem uma função. Se eu estou botando a caneta para baixo no estojo, é outra função. A mesma tampa tem várias funções dependendo do receptor, do local, do momento, do contexto. Portanto, a tampa em si não é a resposta. Essa enormidade de variáveis que está acontecendo aqui. Então, quando as pessoas reduzem um comportamento a uma molécula, como a dopamina, que a gente vê nas redes sociais, é um reducionismo ruim, perigoso. A compulsão, o comportamento compulsivo, seja para compras ou qualquer coisa, inclusive os vícios, é dependente de várias redes neurais, que a rede neural pode estar danificada, pode sim ter uma questão de menos dopamina, no caso, sendo liberada na fenda sináptica, e aí o receptor vai diminuindo, portanto, mesmo que o cara tome uma medicação, às vezes não tenha resultado pretendido, ele vai ter que fazer outras coisas ao longo da vida para melhorar essa neuroplasticidade funcional do receptor. Então, neurobiologicamente falando, a gente poderia dizer assim, de forma resumida,
que existem redes associadas à insuficiência da inibição. Ele não está conseguindo se inibir. E explica melhor. Redes associadas são redes neurais? Redes neurais. Essas redes neurais, vou dar o exemplo aqui de novo com as minhas canetas. Então, imagina que aqui são, sei lá, 3 bilhões de neurônios. Cada neurônio é 3 bilhões de neurônios. Tá. Aqui na frente deles vai ter mais 3 bilhões de neurônios. Sim. Então, na fenda vai ser liberada uma molécula. A molécula vem, ela vai chegar aqui, opa, aqui já tem uma tampa, aqui já tem uma tampa, e quando ela vai chegando aqui, a vida útil dela já acabou, ela não chega. Ou seja, tem alguma coisa na rede neural que não tá boa. Não está conectando. Genética, a idade, sono, drogas, alimentação, sedentarismo, alguma coisa está danificando essa rede neural. Alguma coisa também pode estar danificando a produção, ou outra rede neural está exigindo mais que essa molécula venha para baixo e as aqui de outras áreas do cérebro não estão chegando. Tá. Ou seja, o que faz essa rede neural, essas redes neurais ficarem boas ou não, é uma variedade de coisas. E aí, em tese, a rede neural associada à inibição do comportamento, que é, não vou gastar agora, vou esperar um mês, aí vou ver o cartão. Essa rede neural associada à tomada de decisão, ela não consegue prosperar, ela não consegue agir direito. Por quê? Pode ser que ela em si já esteja danificada, ou que, como aqui embaixo já está danificado, não chega o suficiente nela. Então, ela está ali boazinha, mas ela está subaproveitada. Entendeu? Então, neurobiologicamente, a gente tem várias redes neurais associadas ao processo de inibição, de tomada de decisão, que podem estar danificadas. Hoje a gente tem pelo menos umas 6 hipóteses associadas a isso, de áreas neurais específicas, mas a gente com certeza sabe que não é dopamina X. A brincadeira é assim, quando eu sou obeso porque eu como brigadeiro. A minha mão pega o brigadeiro e traz na boca, mas não é o dedo a causa da minha obesidade. Sim. A obesidade é causada por outras coisas. O dedo no brigadeiro é parte do processo, mas ele não é a causa. Sim. Entendeu? Se eu cortar o dedo, eu ainda posso continuar sendo obeso, sei lá, comendo de canudinho, não sei. Então, a causa, a gente tem que olhar para o contexto de vida, de fato, né? O que levou... No fim, a compulsão, posso dizer que a compulsão é um comportamento condicionado? Também pode estar associado. Mas, como eu falei, pode ser a questão da idade, que a pessoa, por exemplo, idosos têm mais problemas com jogos de azar do que jovens. Por quê? Porque o idoso, ele não tem que acordar 7 horas da manhã para o trabalho, então, às vezes, ele está sozinho em casa, ele descobre um prazer em jogar, ele não precisa, talvez, cuidar de filho como cuidava, então ele tem uma reserva de dinheiro a mais, e ele está ali jogando, botou 10 reais, 10 reais, 10 reais, 10 reais, virou a madrugada botando 10 reais, é só 10 reais. Ele não está dormindo, a medicação que ele usou está ruim. Quando ele vê, ele gastou todo o dinheiro dele, e aí ele diz, não, mas amanhã eu vou conseguir de novo. E aí ele entra num looping, ou seja, para aquele looping acontecer, ele estava idoso, com dinheiro sobrando, e sozinho dentro de casa. Ou seja, o comportamento que ele tem é o resultado de variáveis genéticas, financeiras, sociais e culturais. Não é só o comportamento em si. E depois uma interpretação, né? Visto que perdi, agora preciso recuperar, porque eu me sinto envergonhado, eu me sinto alguma coisa que eu quero compensar. E aí entra num mecanismo que vai se repetindo, né? Especialmente no caso de apostas, compras compulsivas, a gente sabe que é uma... Perfeito. Ou seja, por que duas pessoas de 30 anos saudáveis, uma fica compulsiva, gasta a casa inteira num jogo de azar, e outra pessoa não tem nada. A neurobiologia em si não explica. Porque, de novo, eu pego com o meu dedo o brigadeiro, mas não é o dedo a causa de eu comer brigadeiro e ser obeso. Aí eu preciso da mão, mas não é ela a causa. Então, a neurobiologia, ela explica o meio do processo. O como acontece, né? Não... Mas o que gerou, se essa pessoa está sozinha em casa, se ela está usando como fuga... apanhou na escola, ela está querendo um prazer imediato, tem um monte de coisas que precisa ser analisado. E aí a neurociência, ela precisa explicar isso, que assim, o teu problema passa por uma neurobiologia? Passa,
mas não é a neurobiologia em si a causa. Tem fatores. Vai ser a dopamina, né? A culpa não é da dopamina. Exato, aí tem fatores culturais, sociais, educacionais, precisa de educação, precisa do pai e a mãe cuidando, precisa de um cuidador cuidando daquele idoso, precisa de uma orientação a nível da rede social de impedir que as bets estejam 2 horas da tarde quando a criança está na escola. Ou seja, a gente precisa de um contexto social para aquela neurobiologia ser associada. Até porque se fosse o exemplo da dopamina, bastaria criar uma cápsula de dopamina, a pessoa não sentiria mais a necessidade de jogar aí, né? Como se isso se fosse resolver. algo assim, injeta alguma coisa, só reforçando que a dopamina não atravessaria a barreira. Mas digamos que inventasse dá uma injeção direta no cérebro, digamos, estou exagerando, né? É uma brincadeira. Mas se fosse só, isso seria relativamente simples. Mas não é o que acontece. Ou seja, o ser humano, é a questão, de novo, biopsicossocial. Neurociência, ela olha o ser humano como um fator biopsicossocial. Você é um ser biológico, ok? Mas a cultura e a sociedade, você vai ser influenciado por ela, não tem como fugir disso. E você também tem a sua capacidade cognitiva, a sua leitura, a sua atividade física, tudo aquilo que faz você refletir melhor. Então você tem que estar com isso tudo bom. Se você você tem uma boa genética, e você tem, sei lá, bom dinheiro, teve boa educação, mas o papai morreu e você está sozinho em casa, você pode perder tanto dinheiro no bet quanto aquela pessoa que apanhou, que está toda ferrada. Vocês podem ter o mesmo comportamento no final das contas. São variáveis diferentes. Tem muitos estudos com gêmeos, né, que mostram que não é genética, não é só a bioquímica do corpo, né? Tem os outros componentes. A nossa conversa aqui, como eu te falei, eu gostaria de fazer muitas outras perguntas, porque parece que cada resposta me abre universos de questionamentos em outras frentes. Mas queria te agradecer demais pela tua participação, estou super honrada com a tua vinda aqui. Como te falei, talvez eu saia daqui com menos certezas, né, ainda. Espero que com perguntas melhores, mas queria que você também deixasse alguma mensagem, né, se você quiser deixar alguma mensagem, alguma coisa que você julgue importante aí para a audiência, e também aonde as pessoas te encontram, tá? Perfeito, tá ótimo, obrigado. Então, para quem quer conhecer mais o meu trabalho, as minhas redes sociais, Instagram, YouTube, TikTok, é Rafael Krais. Eu sou da época que tinha pouca gente, então eu consegui tudo. O meu Gmail é KR, então Rafael KR. Então, assim, hoje nunca mais alguém consegue essa proeza, porque eu peguei lá no comecinho do Gmail. Então, para quem quiser saber mais, as redes sociais, Rafael Krais, @RafaelKrais. Eu praticamente todo dia estou postando alguma coisa no story ou post. E a mensagem que eu posso dizer é o seguinte: neurociência, hoje, ela cresceu muito rápido e ela virou prostituída, por assim dizer. Ela já está sendo danificada, porque ela cresceu demais no meio social, nas redes sociais, e as pessoas estão estragando as neurociências. Então, uma dica que eu vou dar para você que está assistindo aqui é o seguinte: sempre que alguém reduzir um comportamento humano a uma molécula ou uma área anatômica, é neurobiscoitagem, não é neurociência. Sempre que alguém falar assim, a neurociência afirma que, e ela não te dá uma tabela com um gráfico explicando, isso é neurobiscoitagem, não é neurociência. Então, isso é importante para você que está assistindo a gente aqui, que quer saber mais sobre neurociência. Entenda que neurociência é uma área da ciência que trabalha com modelos, análise estatística, com dados, com gráficos, que se utiliza de estudo com células, com camundongos, com peixes, com seres humanos, em nível social, inclusive. Não é simplesmente dizer uma área anatômica ou uma molécula, tá bom? Isso é importante para você se libertar e não ser prejudicado por neurobiscoiteiro que quer vender coisa que não faz sentido. E, Paula, quero agradecer também o convite, a gentileza, fiquei muito feliz também em poder estar conversando sobre isso com você. Obrigada. E para quem está nos ouvindo ou nos assistindo, se esse episódio trouxe alguma reflexão, eu adoraria saber, queria ler comentários sobre esse episódio, assim, se teve alguma coisa que impactou, alguma coisa que você concorda, discorda, sendo científico ou não, fique à vontade, aqui é um espaço para a gente, não é um espaço para julgamentos, é um espaço para crescimento, né? Então, fique à vontade para compartilhar e, se possível, a gente buscar outras respostas, né? Também, se tiver alguma coisa que você gostaria de entender com mais profundidade, gostaria de deixar como sugestão de episódio, fique à vontade para usar os nossos espaços aqui.
de comentários e compartilha com alguém se você também achou isso interessante, né? Para mim é um prazer estar por aqui. Obrigada por nos ouvir e nos assistir. Esse foi mais um episódio do Sobre Tudo Sobre Nós.